Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, caríssimo Padre Marlon, hoje vivendo, já o final da segunda semana da Quaresma, essas leituras dessa Santa Missa, elas nos ajudam a iluminar um pouco o sentido da cruz. Vejam que lá no Antigo Testamento, a figura de José, ela vai nos mostrando então esse eco do que viria a ser a vida de Cristo na plenitude dos tempos. José sendo o filho mais amado do seu pai, José foi invejado. José de tanta inveja, que recebe, acaba sendo julgado e condenado, inicialmente à morte, mas acaba escapando da morte e vai viver no Egito, inicialmente como escravo, mas nós que já lemos as Escrituras sabemos que José depois é colocado numa posição de governo, numa posição de destaque no Egito. E através do sofrimento, através da rejeição entre os irmãos, Deus ele utiliza José então como fonte de graça para a própria família anos depois, porque assume uma posição em que tinha a capacidade de ajudar o povo eleito. Ele é colocado por Deus através da contrariedade, através da dificuldade, através da perseguição dos próprios irmãos. Ele é erguido por Deus, finalmente, à posição de governo, à posição de destaque, e recebe então a capacidade de ser fonte de vida, de salvação, de certa maneira, para o povo eleito, para a sua casa, para a sua família. E aí na plenitude dos tempos, então, recebemos o exemplo de Cristo, recebemos a graça através de Jesus, o Filho eterno do Pai,
ele, por excelência, o Filho amado de Deus Pai. Quando Jesus vem ao mundo, quando Jesus exerce o seu ministério na Terra Santa, Jesus ele vem justamente para nos convidar à sua plenitude, para nos convidar à abundância do reino, para que recebêssemos através dele a graça da salvação. No entanto, Jesus ele é incompreendido também, ele é também invejado de certa maneira pelos seus, por aqueles aos quais ele veio por primeiro e cuja carne e sangue ele recebe também ao se encarnar. E Jesus, padecendo então a sua paixão, padecendo a cruz e a morte, aparentemente sendo derrotado e excluído da sociedade, Jesus, no entanto, é reerguido da sepultura. Ele recebe de novo a vida e, vivendo de novo, ele nos abre o caminho para que também nós com ele ressuscitássemos, para que aqueles que nele creem possam finalmente receber a graça prometida, possam finalmente encontrar a plenitude. De maneira então que Jesus ele é, de certa maneira, o novo José, e Jesus ele se torna de fato o dispenseiro dos bens do Pai. Ele é a fonte da graça, ele é a fonte do viver. E se nós desejamos viver plenamente, nós precisamos então nos permitir ser inseridos por Deus na mesma dinâmica que Cristo assumiu para si ao receber um corpo e ao assumir a nossa condição. Na verdade, amados irmãos e amadas irmãs, só recebe a plenitude da graça quem aceita como Cristo a cruz, a paixão e, de certa maneira, a dor e o sofrimento quando eles são a nós apresentados no nosso viver. E o tempo da Quaresma, sobretudo, é o tempo em que nós somos incentivados pela Igreja e devemos, de fato, aprender e nos habituar a viver a paixão como a de Cristo nos nossos dias. Porque a verdade é que a nossa sociedade, a sociedade humana nesses dias, ela prega de todos os modos e em todo momento, a necessidade de fugirmos da dor, de fugirmos do sofrimento e de buscarmos para nós uma vida confortável, uma vida tranquila, uma vida sossegada. Mas a cruz de Cristo, o testemunho de Cristo, o exemplo do Senhor, ele nos indica que a vida, ela na verdade, ela é encontrada no caminho oposto. É quando recebemos as contrariedades, é quando somos perseguidos, é quando sofremos, é quando choramos, que na verdade somos felizes. É através da cruz que podemos alcançar então a salvação, a ressurreição como Cristo. De maneira que o cristão no mundo, ele precisa também dar testemunho de sofrimento. Nós precisamos, quando a doença se aproxima de nós, nós precisamos, quando a contrariedade bate à nossa porta, nós precisamos não fugir, não nos desesperarmos, não perdermos as alegrias, mas pelo contrário, nós precisamos nos regozijar no sofrimento, nos alegrar porque a cruz nos visitou, porque padecendo uma morte semelhante à de Cristo, através da nossa paixão, através da nossa cruz, que nós poderemos de fato, com Cristo, ressuscitarmos quando chegar a nossa hora. A postura do cristão diante da contrariedade, da dificuldade, da dor e do sofrimento, na verdade, não é o desespero, mas é a segurança de que pelo sofrimento, pela cruz, é que nós podemos ter a certeza de que nos unimos a Jesus. Na verdade, a cruz nessa vida é sacramento de conformidade a Cristo, sacramento de adesão à pessoa de Jesus,
sacramento, enfim, de salvação. Que o tempo da Quaresma, se a cruz não vier até nós, então que pela penitência, que pela abstinência, pelo jejum, nós também nos mortifiquemos, para que, nos habituando a abraçar a cruz, quando chegar a nossa hora, nós possamos de fato encarar a morte não com o desespero dos pagãos e dos descrentes, mas com a segurança de que é morrendo que encontraremos a vida, de que é nos unindo à cruz com Jesus que alcançaremos a ressurreição. Portanto, que vivamos esse tempo da Quaresma com esse coração contrito e com a certeza de que a única saída para quem abraça a cruz é a vida, é a ressurreição, é a salvação eterna. Assim seja.